Pai do Senhor Jesus, minhas irmãs, aleluia. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nessa tarde, quero estar trazendo mais uma vez, nessa tarde nós vamos falar um pouco sobre as filhas de Emã, que se encontra lá no livro de Primeiras Crônicas, seu capítulo 25, versículo 5, e vai dizer assim: todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta, Deus dera à irmã 14 filhos e 3 filhas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado em nossas vidas. Minhas irmãs, o nome dessas mulheres, não foram mencionados na palavra do Senhor, nesse versículo. E o local aonde isso se deu foi em Jerusalém. Relacionamento com Deus que eles tinham eram servos do Senhor. Isso aconteceu na época de 985 a.C. Aleluia, glória a Deus. Isso aconteceu na vida de Irmã, e seus filhos. Irmã, ele teve 3 filhas prometidas pelo Senhor. Ele e seus filhos eram musicistas, E eles foram provas de que Deus, ele cumpre suas promessas. Os filhos de Irmã foram provas de que Deus, ele cumpre suas promessas. E se Deus, ele prometeu algo para você, se Deus, ele prometeu algo para você nessa manhã, aleluia, creia, tenha certeza, tenha convicção de que isso vai se cumprir. Nós podemos aprender com esta palavra, que o Senhor, ele faz aquilo que ele promete. Louvado seja Deus, Então, isso se deu na vida de Irmã, porque havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Aleluia. De torná-lo poderoso. Aleluia. Observe que Deus, concedeu aos 14 filhos de Irmã e as 3 filhas, com a promessa de tornar Irmã poderoso. Louvado seja Deus, E Irmã, ele era um levita, cujo ministério dele era de profetizar ao som de instrumentos musicais, tais como a harpa, lira e símbolos. E o resultado disto era a composição de salmos proféticos. Deus fez uma promessa para a Irmã, de tornar um homem poderoso. Aleluia. Concedendo a ele muitos filhos. E o nascimento dos 14 filhos e das 3 filhas de Irmã foi o cumprimento da promessa de Deus na vida de Irmã, de tornar um homem poderoso, E assim como ele, os seus filhos também eram tocadores de instrumentos musicais. E ao som das cordas e tinidas dos símbolos, descia uma unção divina poderosa sobre eles, que inspirava a Irmã a profetizar em forma de canção. Olha que lindo isso, Aleluia, louvado seja Deus. Eu fiquei muito satisfeita em ler essa palavra. E coisa maravilhosa, Quando Deus tomava a Irmã pelos instrumentos musicais, e a palavra diz que descia uma unção, uma inspiração de Deus poderosa sobre ele, que levava ele a profetizar através dos instrumentos musicais, através do louvor, aleluia. O ministério de Irmã louvar, profetizar, glória a Deus. E nós podemos ver aqui que o Senhor, ele pode usar eu e você, aleluia, como um instrumento dele, aleluia, através do meu e do teu ministério,
Cada um de nós temos um ministério que Deus nos dá. Aleluia, né? Tem variações de ministério. Uns o Senhor chama para o louvor, outros para a oração, outros na palavra, né? O dom da profecia, louvado seja Deus. E que nenhum desses dons, aleluia, que o Senhor nos entrega, nós não devemos desprezar. E nós devemos valorizar aquilo que o Senhor nos deu e fazer com amor, com alegria, né? Nos entregar e saber que é o Senhor, aleluia, que é o Senhor que nos dá inspiração, que é o Senhor que derrama da sua unção sobre o nosso ministério, aleluia, né? Glória a Deus. Essa família era uma família abençoada por Deus, né? Uma família que honrava a Deus através dos seus dons, aleluia. Irmã, um levita, né, que profetizava através dos instrumentos. Seus filhos também se tornaram tocadores de instrumentos. Olha que família abençoada, né, diante da presença de Deus. E Deus prometeu a ele, né, esses filhos, como bênção, como sinal de que Deus era naquela família, de que Deus estava com ele. Aleluia, né? Filhos no Antigo Testamento era a bênção de Deus. Era sinal de que aquela família era abençoada, tanto que quando uma mulher casava, aleluia, o primeiro sinal de que Deus abençoava aquela família era ela dar à luz, era ela ter filhos, aleluia. Mas os filhos, eles não deixaram de ser bênção em nossas vidas, né? Os nossos filhos, ele continua sendo bênção em nossas vidas. Eles são a herança do Senhor, assim diz a palavra de Deus, né? Que os nossos filhos, eles são a herança do Senhor em nossas vidas. E vendo essa família aqui, uma família abençoada por Deus, né? Uma família de musicistas, né? De pessoas que louvam a Deus, pessoas que profetizam na casa do Senhor através do louvor, aleluia, né? Nós podemos ver que, comparando hoje, né, as famílias, elas perderam um pouco o valor da família, assim. A família está um pouco desvalorizada, né? Estão trocando os valores, aleluia, né? E porque falta a presença de Deus dentro das famílias hoje. Porque para uma família ser abençoada, começa por mim e por você. Sermos homens e mulheres de Deus, né? Homens e mulheres que honram a Deus, que buscam a presença de Deus. Aleluia. Para que nós possamos ter uma família abençoada. Glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, vai dizer assim que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, né? Olha a promessa de Deus para nossas vidas. Deus, ele vem dizer que a bênção dele enriquece, que a bênção dele para as nossas vidas não acrescenta dores, né? Diante de tantas coisas que nós temos vistas, né? De tantas famílias que nós temos visto que sofrem, aleluia, que estão passando por tantos problemas, enfrentando, né? Tantos problemas aí com filhos, com esposo, tantas situações difíceis como nós vemos aí, os vícios, e muitas famílias, né, sendo destruída. E por quê? Muitas das vezes porque nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor está nos ensinando. Nós, muitas das vezes, não estamos dando ouvidos à voz de Deus, né? Porque se o Senhor promete, aleluia, que nós somos uma família abençoada, né? E que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores, né? Aleluia. Por que tem tanta gente sofrendo? Porque não, a bênção, ela só vai, aleluia, ser bênção em nossas vidas quando esta vem de Deus. Aleluia. Quando esta vem do Senhor, quando nós colocamos nossas vidas na mão do Senhor. Aleluia, né? Então, em Salmos 37, versículo 5, aleluia, o Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele tudo fará. Então, o Senhor, Ele nos dá uma direção, Ele nos mostra qual é o caminho da bênção para nossas vidas, né? Ele fala, entrega teu caminho ao Senhor. Aleluia, né? E confia nele, e Ele tudo fará. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Mas muitas das vezes, nós temos nos desviado desse caminho. Muitos têm se desviado desse caminho. Aleluia. Deus, Ele tem promessa para nossas vidas. Aleluia. E o Senhor, Ele cumpre suas promessas. Ele cumpriu a promessa dele na vida de Emã, de ser um homem poderoso, de ser um homem abençoado. Aleluia, de ter uma família poderosa, uma família abençoada, de ter filhos abençoados. E Deus cumpriu, aleluia, a promessa dele na vida dele. E assim o Senhor, Ele pode também cumprir as promessas dele em nossas vidas. Aleluia, né? Que nós possamos continuar confiando na promessa de Deus. Creia na promessa do Senhor, porque se Ele prometeu, aleluia, na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Continue perseverando, continue buscando, continue crendo na promessa do Senhor. Continue, aleluia, nesse caminho, continue no centro da vontade de Deus. Confia no Senhor, aguarda o cumprimento da promessa do Senhor nessa manhã, porque Deus, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Se Ele tem uma promessa para a sua vida, se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir, diz a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, né? Mas muitas das vezes, aleluia, nós não temos a paciência de esperar, né? Às vezes nós desistimos no meio do caminho, às vezes nós, aleluia, achamos que estamos passando por problemas difíceis demais, estamos enfrentando problemas difíceis demais, né? Aleluia. E nos desesperamos, deixamos o desespero tomar conta, deixamos o medo, aleluia, tomar conta de nossas vidas e desistimos da promessa. Ou muitas das vezes até mesmo por deixar de crer. Desistimos por deixar de crer. Continue crendo na promessa de Deus na sua vida. Continue crendo que Deus, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. Aleluia. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Espere, aleluia, a promessa do Senhor. Ah, missionária, mas já faz muito tempo que eu aguardo, já faz muito tempo que eu estou orando, aleluia, já faz muito tempo que estou buscando e não vejo a promessa se cumprir. Creia, continue crendo, continue esperando, aleluia, porque esse momento do cumprimento da promessa de Deus na sua vida vai chegar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque Deus, Ele não é como nós, aleluia, seres humanos, Ele é Deus, aleluia. Ele é vivo, louvado seja Deus, né? Mas os tempos de Deus não são como os nossos. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor, né? E o Senhor não trabalha como o homem. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor não vê como eu e você vê. Aleluia, né? Que muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, e não olhamos com os olhos espirituais, né? Pela nossa fé, louvado seja Deus, né? Aleluia. Não importa se passou um mês, se passou 2 meses, se passaram anos, aleluia. O que importa é continuar crendo na promessa, o que importa é não desistir da promessa de Deus. Continuar tendo a certeza, continuar tendo a convicção de que ela vai se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor diz que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Então, para Ele, o tempo não importa, o que importa é cumprir a promessa. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai cumprir a promessa dele na sua vida. Aleluia. Eu creio que aquilo que Ele te prometeu, aleluia, Ele é fiel para cumprir. E nessa tarde você possa receber, aleluia, o fortalecimento da sua fé. Que você possa receber, aleluia, novamente o ânimo do Senhor para continuar perseverando, aleluia, na presença de Deus. E crer que Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E que enquanto nós aguardamos a promessa do Senhor,
nós possamos continuar sendo bênção na vida na vida dos nossos irmãos. Nós possamos continuar sendo bênção nas mãos do Senhor, dentro da igreja, fora da igreja, aleluia, aonde nós estivermos, que nós continuamos sendo bênção, sendo instrumento de Deus, aleluia. Porque esta família era bênção na mão do Senhor, aleluia. Irmã era um profeta, um levita, aleluia, que profetizava, louvado seja Deus. Ele tinha um ministério, e através do seu ministério, aleluia, ele profetizava na vida do povo, através do ministério dele, aleluia. Deus usava ele no meio do povo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Enquanto você aguarda a promessa de Deus, seja um instrumento do Senhor. Aleluia. Seja um instrumento de Deus, aleluia. Que o Senhor venha te usar, aleluia, no teu ministério, naquilo que Ele entregou nas tuas mãos, aleluia. Seja no louvor, seja na palavra, seja na oração, seja no que for, mas que você faça com amor, que você faça com coração, aleluia, né? Que você continue sendo um canal de bênção, louvado seja Deus, né? Aleluia. Que a promessa do Senhor, ela venha ser realizada na sua vida. E os filhos de Amã foram para ele a maior riqueza, aleluia, que ele teve. Foram a riquezas superiores a qualquer bem terreno, aleluia, né? Nós podemos ver hoje, né, que as pessoas, elas têm como riquezas, muitas das vezes, né, é um trabalho bem-sucedido, uma profissão bem-sucedida, né, uma vida bem-sucedida, riquezas de bens materiais, como disse, né, os valores se invertendo. As pessoas, elas olham para mim, para você, e muitas das vezes elas veem que se somos bem-sucedidos, isso é riqueza em nossas vidas, né? Se nós temos uma riqueza terrena, uma riqueza material, né? Uma riqueza exterior, aleluia, né? E ver isso como ser abençoado, como ser algo de Deus em nossas vidas. Mas através de nós lermos essa palavra, nós podemos aprender que a riqueza para a irmã eram os seus filhos. Os seus filhos estavam acima de qualquer bem terreno. Aleluia, né? Era o valor, o valor da família para ele. Aleluia. O valor da família. O valor que os seus filhos e suas filhas tinham para ele era maior do que qualquer coisa nessa terra. Aleluia, Jesus, né? Onde, nos tempos de hoje, nós vemos o amor se esfriar, nós vemos o amor da família se esfriar, nós vemos o amor de mãe, de pai se esfriar com os filhos, e o amor de filhos se esfriar com seus pais. E o Senhor, ele diz aqui que em Provérbios 10, 22, né, que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Os nossos filhos, Deus nos dá para que eles sejam bênção em nossas vidas. Deus nos dá família para que a família seja bênção em nossas vidas, e não para acrescentar dores em nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas nós precisamos enxergar isso como um bem, aleluia, maior em nossas vidas, como um bem de Deus para nossas vidas. E nós possamos mostrar o caminho de Deus para os nossos filhos, para a nossa família, levar Deus para dentro da nossa casa. Aleluia, né? Todos nós, aleluia, estamos sujeitos a enfrentar problemas, né? A enfrentar aflições, a enfrentar situações difíceis nessa terra. O Senhor já diz: no mundo tereis aflições. Aleluia, né? No mundo tereis aflições. Mas o Senhor, aleluia, Ele está conosco nessas aflições. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Aleluia, né? Quando nós entregamos nas mãos do Senhor. Aleluia. E Mateus 11, 28 vai dizer, aleluia, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Aleluia. Que mesmo enfrentando problemas, que mesmo passando por situações difíceis, aleluia, né? Que nós possamos levar os nossos problemas ao Senhor,
porque é o Senhor, aleluia, que vai nos trazer o alívio, porque é Ele que vai nos trazer, aleluia, né? Vai nos trazer a alegria, vai nos trazer o regozijo. É Ele que vai nos trazer a satisfação. Louvado seja Deus. Mesmo, mesmo que nós estejamos enfrentando problemas difíceis em nossas vidas, isso não quer dizer que Deus ele se esqueceu da promessa dele para nossas vidas. Aleluia. Isso não quer dizer que Deus, aleluia, que ele não vai cumprir a promessa dele em nossas vidas. Ele vai cumprir. Mas nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar sendo bênção. Nós precisamos continuar louvando o Senhor independente da circunstância. Precisamos continuar sendo, aleluia, um instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos continuar levando Deus para dentro da nossa casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos continuar valorizando a nossa família, valorizando os nossos filhos, valorizando Deus acima de tudo. E a nossa família acima de qualquer bem terreno. Aleluia. De qualquer coisa nessa terra. Aleluia, Jesus, né? Que nós viemos colocar, aleluia, Deus em primeiro lugar. E depois a nossa família. Que nós possamos cuidar da nossa família como Deus, aleluia, quer que cuidemos. Aleluia. Mostrando o caminho do Senhor. Aleluia, Jesus. Para que nós estejamos famílias abençoadas. Para que nós estejamos filhos abençoados. Para que nós sejamos bem-sucedidos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Que nós possamos ser gratos por aquilo que o Senhor nos deu. Que nós possamos ser gratos pela nossa família, que nós possamos ser gratos pelos nossos filhos, que nós possamos ser gratos pela bênção de Deus em nossas vidas. Aleluia. Que nós possamos, aleluia, contar, aleluia, com as bênçãos de Deus. Aleluia, né? Aleluia, Jesus. Em nossas vidas. Que nós estejamos as nossas almas, aleluia. Oh, Jesus, que o Senhor venha refrigerar as nossas almas nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Você aí que está ouvindo esta palavra. Não sei o que foi que o Senhor te prometeu, né? Mas eu sei que Ele vai cumprir. Eu não sei qual é o problema que você passa, qual é a aflição que você está enfrentando. Mas eu sei, aleluia, que existe um Deus que cumpre promessas. Eu sei que existe um Deus que Ele pode trazer o refrigério para a tua alma. Que Ele pode trazer descanso, pode trazer alívio. Louvado seja Deus. Né? Que você possa colocar nas mãos do Senhor a tua necessidade. Aleluia. Que o Senhor venha, aleluia, derramar sobre você, aleluia, uma unção tal. Louvado seja Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da tua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, aleluia. Que Deus abençoe grandemente e fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa foi mais uma palavra do Senhor. Aleluia, nessa tarde. E que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Amém?